Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção. Eu sou a Nina e hoje eu construí um castelo no lago. Eu dei esse nome pra ele porque esse lote que tá aqui se chama no caso Cabana no Lago. E eu achei assim interessante deixar o nome de Castelo no Lago. E eu quis construir um castelo porque, como eu já tinha até falado no último vídeo, que eu construí uma casa na Clareira Silvana, que esse último pacote que tá aí pra sair da vida campestre, além de ter esse estilo campestre, mais de fazenda, de campo, esse estilo cottage, ele tá assim me passando uma vibes meio mágica, meio conto de fadas, uma coisa mais assim encantada, e tanto que por isso eu construí aquela casa na Clareira Silvana, que é um lote todo diferentão, que tem uma iluminação toda rosa, toda encantada, bonitinha e tal. Então eu achei bem legal construir uma casa lá. Ficou uma coisa bem bonitinha, bem diferente do que qualquer casa em qualquer lote do jogo. Aquele lote é completamente diferente. Mas aquele lote que tem lá, ele é minúsculo. Ele é um 15x10. Eu não acho que tem nenhum outro lote no jogo com esse tamanho. Talvez algum outro lote secreto tenha, não sei. Mas eu acho que não tem nenhum outro lote pelo jogo nesse tamanho. É o menor que tem. E se você estiver ouvindo algum barulho, minha gata tá se esfregando no microfone. Mas enfim, é um lote minúsculo e eu tava com vontade de construir um castelo. E agora ela tá tentando morder minha cara. Eu tava a fim de construir um castelo, só que aquele lote é muito minúsculo, não dá pra fazer algo assim. Até daria pra fazer um castelo assim minúsculo, um tiny castelo, mas eu queria fazer algo um pouquinho maior. Então eu resolvi fazer uma outra construção mais nesse estilo conto de fadas, entre aspas. Então eu fiz nesse lote aqui, que eu achei ele perfeito, com esse lago na frente, todo bonitinho. É um lote maravilhoso em Windenburg. Esse mundo é todo perfeito. E esse lote aqui é perfeito. Também não é um lote muito grande. Esse é um 20x20, se eu não me engano, deixa eu ver. É um 20x20. Mas já dá pra fazer algo um pouquinho maior, como esse que eu fiz aqui. Dá pra fazer ele mais detalhadinho, com essas torres que eu fiz. Eu coloquei várias torres em volta do castelo. Eu quis, assim, fazer um formato bem interessante nele. Eu foquei bastante nessa parte externa. Enfim, eu soltei ali minhas inspirações de contos de fadas pra fazer essas últimas construções. Não é uma coisa, assim, tanto do meu estilo que eu costumo fazer. Mas eu gostei bastante de construir essas últimas casas. E nesse momento eu até tentei colocar um telhado azul nessa casa. E eu vou acabar tendo que construir uma casa, um castelo, só pra usar esse telhado azul. Que eu fiquei muito atentada a usar esse telhado azul. Só que ele não tava combinando com esse castelo aqui. Não era exatamente o que eu queria pra essa construção, exatamente. Mas, mano, eu vou construir uma casa só pra usar esse telhado azul. Aguarde que vai sair. Mas, enfim. Já nem sei mais o que eu tava falando direito. Mas é isso aí, eu quis construir um castelo nesse estilo encantado aí. Que esse novo pacote está me passando. Essa vibes encantada, conto de fadas. E eu fiz assim um castelo pequenininho. Eu passei assim um bom tempo tentando fazer essa elevação de terreno. Que eu quis fazer assim um pouquinho... Tipo como se fosse numa mini montanha. E eu fiz essa entrada ali mais alta, mais elevada, e eu passei muito tempo fazendo isso ali, tentando fazer ele numa altura, assim, numa descida que não ficasse, assim, muito estranho, e que desse pra eu, assim, subir direitinho, sem dar nenhum bug. E eu até, acho que eu cortei isso no começo do vídeo, eu nem sei mais. Já faz, assim, uma semana que eu construí essa casa e editei o vídeo, e só agora que eu tô gravando, mas enfim... A vida acontece. E eu tive alguns probleminhas e fiquei um tempo sem gravar. Mas enfim. Eu enchi de mato, obviamente. Tem que ter.
Mato não pode faltar. E definitivamente não faltou nesse castelo aqui. Eu enchi em volta do castelo inteiro. E eu usei umas plantinhas assim mais vermelhinhas, porque eu coloquei essa árvore vermelha que tá ali do lado. E foi isso, foi assim, pronto. Todo o jardim, toda a parte do paisagismo do castelo vai ter que ter essa cor. Então eu fiz tudo combinando com essa árvore ali, porque eu precisava muito usar ela. Eu achei ela muito bonita. Inclusive, acho que eu usei ela numa outra construção que também vai sair em algum momento aqui no canal. Eu tenho algumas construções prontas que eu fiz nesses dias que eu estava meio sumida. Mas enfim, eu fiz um laguinho ali também. Esse laguinho eu acho que ficou muito bonitinho. É um mini laguinho, é um tiny laguinho. É o que deu pra colocar ali nesse lote pequeno, mas ficou muito bonitinho. Eu até coloquei uma fontezinha ali. Eu tô aqui lembrando o que eu fiz enquanto eu tô gravando. Eu tô assistindo e lembrando e falando. Mas enfim, eu usei algumas portas e janelas daquele kit Oasis no quintal. Acho que é esse o nome. E elas ficaram perfeitas pra esse castelo. Elas são maravilhosas, principalmente as portas. Elas são muito lindas. Eu amo as portas e janelas do kit desse Oasis do quintal. São muito perfeitas, na moral. É meio caro. É bem caro, pra falar a verdade. Tudo do The Sims é caro, mas é muito bonitinho. Se é pra comprar um kit, esse vale a pena. E agora minha gata tá tomando água na fonte. Eu não sei se isso tá fazendo barulho ou não. É fonte nova, eu tenho que descobrir se isso faz barulho ainda, mas enfim, vamos descobrir. Vocês estão descobrindo nesse exato momento se faz barulho ou não. Enfim. Ela tá querendo aparecer muito ultimamente, né? Nesses últimos vídeos, a Luna tá querendo aparecer em todos os vídeos, todas as gravações. Ela vem aqui me encher o saco, cheirar o microfone, tentar morder minha cara. Ela tá virando a dona desse canal já. Mas enfim. Assim por dentro do castelo, ficou assim uma coisa assim, não extremamente espaçosa, porque é um lote pequeno. E como eu quis fazer um formato assim bem excêntrico, os cômodos também não ficaram assim exatamente fazendo muito sentido. Eu adaptei a parte de dentro pra parte de fora. Então eu fiz assim mais ou menos como deu pra fazer, mas no final eu acho que até consegui fazer uma boa separação de cômodos. Mas ficou um castelo pequenininho, assim, digamos. Mas ficou pequenininho, aconchegante e bonitinho, na minha humilde opinião. Essa sala de janta, inclusive, ficou bem bonitinha ali no cantinho. E ficou tipo um corredorzinho ali, perto da sala de jantar. Que, assim, não faz muito sentido ter um corredor ali. Mas é um espaço que tinha e é o que ficou, então... Eu decorei bonitinho, coloquei umas poltroninhas, uma plantinha, um armáriozinho pra ocupar o espaço ali. E ficar funcional, entre aspas. Porque no jogo mesmo não é exatamente uma coisa funcional, mas a gente finge. A gente finge que tem coisa guardada naquele armário e alguma coisa pra fazer ali. Você pode sentar naquela poltroninha no canto e ler um livro. Pronto, já é funcional. Essa cozinha também ficou com um formato meio estranho. Ficou tipo um negócio meio em zigue-zague. Mas eu consegui aproveitar bem o espaço e eu consegui colocar bastante armários nela. Ficou uma cozinha bem grandinha até, considerando esse cômodo estranho, digamos assim. Esse formato estranho. Mas enfim, ali na frente, nessa entradinha, eu fiz uma entradinha assim, que eu não sei exatamente o nome disso agora, mas tem muitas casas antigas e castelos que tem tipo uma porta, aí um espaçozinho e outra porta. Tem a porta da porta, basicamente. É um cômodo da porta. Eu não sei exatamente o que é isso ou pra que serve, mas eu acho legal. E eu quis fazer aqui. Então, na entrada na casa eu coloquei aquela porta aberta do Oasis no quintal. E aí mais pra frente tem a porta mesmo, fechadinha. Eu acho bonitinho assim. Não sei a funcionalidade disso, mas é bonito. É isso que importa aqui.
Esse cantinho que eu fiz nessa parte da escada, eu achei muito bonitinho também. A princípio eu não sabia exatamente o que colocar ali. Mas aí eu comecei a colocar uns sofazinhos e coloquei um armáriozinho e mesinha e coloquei decoração. E no final das contas isso ali acabou ficando a minha parte favorita da casa. Porque ela tá toda cheinha, todos os espaços preenchidos. E eu amo espaços preenchidos. Eu não posso ver um espaço vazio que eu tô enfiando coisa ali. Mas enfim, eu usei bastante pedra nessa casa também. Eu quis fazer uma coisa tipo um conceito medieval, digamos assim. Muito modernizado, obviamente, afinal é The Sims. Mas eu quis fazer um castelo num estilo mais medieval, assim. Eu peguei várias imagens de vários castelos e basicamente fiz um mexidão pra fazer isso aqui. Eu fiz uma salada de castelos até chegar nesse formato. Nenhuma imagem de castelo que eu vi, assim, era exatamente o que eu queria. Porque eu queria uma coisa, assim, muito bonitinha, cheia desses cômodos redondos e tal, de torres. Mas nenhum tinha, assim, o formato tão cheio de coisa quanto eu queria. Então eu peguei um pedacinho de um pedacinho de outro e fui montando isso aqui. Basicamente. Enfim. Nesse castelo eu também fiz o que eu costumo fazer bastante. Que é aquele telhado que fica meio que... Fica um sótão por dentro do telhado. Que você meio que constrói o cômodo e vai colocando o telhado em volta. Aí ele fica tipo um telhado vitoriano. E aqui você pode perceber que eu já misturei medieval com vitoriano e... enfim... É as bagunças que eu faço com as minhas casas. Mas enfim, eu fiz aquele telhado lá. E eu já falei várias vezes que se tem um cômodo, tem que usar. Então se tem um cômodo dentro do telhado, eu tenho que usar ele, mesmo que seja de sótão. Principalmente quando eu faço aquelas janelinhas. Eu gosto muito de fazer aquelas janelinhas que ficam assim pra fora do telhado. Que agora eu já esqueci o nome também. Mas eu tenho agonia que o jogo tem muitas daquelas janelinhas que são de enfeite, de telhado. É tipo um cômodo falso. Mas eu sei lá, eu me agonio com aquilo. Eu penso que se tem uma janela ali, tem que ter um cômodo atrás. E, enfim, eu sempre acabo fazendo umas coisas enormes, uns sótãos desnecessários. Mas é porque na minha cabeça tem que ter um cômodo ali, mesmo que ele esteja vazio. E eu até cheguei a fazer em alguma casa que eu fiz algum tempo atrás. Que eu fiz o cômodo falso. Tipo essa janelinha e não fiz cômodo atrás, não dei acesso ao cômodo, não fiz um sótão ali no lugar. Eu não lembro nem por que eu fiz isso, mas enfim. Mas depois disso, assim, eu não consegui mais. Não tem como. Eu tenho que colocar um cômodo. Se tem uma janela, tem que ter cômodo. Enfim, é basicamente o que eu fiz aqui. Aqui não tem janela, no caso. Eu até acabei usando uma daquelas janelas falsas, aqueles cômodos falsos. Mas tem o cômodo atrás. Eu não fiquei com muita paciência de fazer um cômodo mesmo, assim, uma janelinha mesmo saindo do sótão. Então eu coloquei uma daquelas janelas decorativas. Mas tem um cômodo ali. Tem um baita sótão com um quarto, inclusive. Tem um espaço de leitura, até com uma lareira. Eu não acho que é ideal você ter uma lareira num cômodo todo fechado que não tem nenhuma janela. Mas enfim, eu coloquei, ficou bonito. A segurança assim não importa muito. Afinal é The Sims, então não vai fazer diferença também. Então tenho liberdade criativa aqui. Licença poética pra construir no The Sims. Então é isso aí, vai ter um cômodo, vai ter uma lareira num cômodo fechado e é isso. Ficou bonito assim. E também tem um quarto e um banheiro no sótão também. Eu precisei aproveitar esse sótão porque já tinha pouco espaço no resto do castelo. Então eu aproveitei o sótão para fazer outros cômodos também. Mas enfim, é basicamente isso. Espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal se já não for inscrito. E até o próximo vídeo.